Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de educação continuada da equipe Motivate e do YouTube da comunidade Motivate. Então, a gente vai falar hoje sobre compulsão alimentar e as 5 maneiras simples de controlar a sua fome, usando, é claro, ajudando com os óleos essenciais. Tá certo? Gente, eu vou pedir para vocês, eu vou fazer então, eu adoro que vocês interajam, e se a gente conseguir fazer essa interação pelo chat, vai ser muito legal, tá? Se eu não conseguir me perder aqui no chat e não conseguir responder alguma pergunta, no final a gente vai respondendo. Eu vou revisar todo o chat e a gente vai respondendo, beleza? Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Então, eu quero dizer, para quem não me conhece, né? Preciso me apresentar. Eu sou Samanta Abrão, todo mundo me chama de Sam na equipe. Deixa eu colocar aqui que eu gosto de me ver aqui. Eu gosto de ficar me vendo aqui. Aê, pessoal. Então, eu sou, dentro da equipe Motivate, eu sou uma das líderes da equipe Motivate, eu sou nutricionista de formação, aromaterapeuta e terapeuta Ayurveda. E é um prazer falar sobre isso com vocês, porque envolve tudo isso. E eu acho muito legal esse tema. E eu acho, como eu disse lá no videozinho que a gente mandou, acho muito necessário, né? Hoje em dia a gente tem tantas coisas, a gente vai ver. São tantos fatores que vão contribuir para a compulsão alimentar e que a gente pode ajudar tanto com os óleos essenciais. A aromaterapia é uma ciência que eu amo demais, exatamente por causa dessa versatilidade. Aonde você empregar os óleos essenciais, eles vão funcionar de uma maneira fantástica, sabendo empregar corretamente, claro. Tá bom? Então, a gente vai começar aqui. Bom, o que você vai aprender, né? Qual é a definição e diagnóstico da compulsão alimentar? Entenda de que forma que as suas emoções estão diretamente ligadas à sua vontade de comer e entenda como que você pode driblar o seu cérebro e controlar a sua fome. As atividades que vão te ajudar durante esse processo, porque a gente vai falar, gente, que a gente está falando aqui, quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente está falando, não tem como não falar de emagrecimento, perda de peso, concordam? Não tem, são dois assuntos que andam juntos, que estão ali intimamente ligados. Às vezes a gente tem uma compulsão alimentar, raramente, a gente tem uma compulsão alimentar que não tem ganho de peso envolvido, ok? Pode acontecer? Pode, mas é muito raro acontecer, tá? Aprenda quais são os alimentos que vão te ajudar a sentir saciedade e por que que isso acontece. E aí, falando dos óleos essenciais versus compulsão alimentar. Tá certo? Então, vamos lá. O que é a compulsão alimentar? Né? É importante a gente frisar isso aqui, a gente ressaltar isso aqui, para que a gente não se confunda. A gente sabe que a compulsão alimentar é difícil o diagnóstico, até porque a gente acha hoje, e principalmente em algumas culturas, como a cultura nossa brasileira, que comer demais no fim de semana é normal, né? A gente acaba exagerando no fim. E será que é normal mesmo? Será que exagerar várias vezes ou em um horário durante o dia, será que isso é normal? Ou será que está ligado a questões emocionais? Será que a gente está comendo? Eu convido vocês a pensarem nisso de uma maneira mais profunda, agora com essa aula aqui. Eu esqueci de dizer para vocês, lá no comecinho, que a gente tem um e-book na equipe Motivate de compulsão alimentar. Então, os nossos consultores e os nossos clientes têm acesso, tá? A esse e-book aqui. E aí, a gente vai complementar as informações do e-book com essa aula,
tá? Então, é super legal complementar as informações que a gente tem do kit de emagrecimento com essa aula aqui também, tá bom? Bom, compulsão alimentar, então, é o aumento episódico da ingestão alimentar. Então, se você tem um ou vários episódios durante o dia ou durante a semana de, né, de uma quantidade maior de comida. Frequentemente, é a tradução clínica de um distúrbio de ansiedade ou distúrbio afetivo. Então, é a manifestação de um distúrbio de ansiedade, é isso que está dizendo aqui. O termo compulsão se refere ao ato de compelir, que significa empurrar forçadamente, ou seja, o paciente come sem fome, como uma tradução de um distúrbio de apetite. Na verdade, é que ele está tentando colocar para dentro, para tentar sentir algum tipo de prazer, e logo depois a gente vai ver isso, logo depois vem a culpa, e vem o remorso, e vem uma questão de outras emoções ligadas à ansiedade, tá? Muitas vezes, na minha prática clínica, eu vejo que esse distúrbio está camuflado, e como eu disse, o diagnóstico é subestimado. Então, é por quê? Porque a gente tem diferenças culturais, e a gente acha que a gente exagerar no sábado e no domingo, ou toda sexta-noite comer uma pizza inteira, é normal na cultura brasileira. E não é. Tá certo? Frequentemente, como eu disse aqui, esse distúrbio está camuflado, ele está ligado a questões emocionais, com certeza, com toda certeza. Dessa forma, a gente precisa começar a entender alguns conceitos básicos, tá? E como esse desequilíbrio se caracteriza, beleza? Bom, primeira coisa é entendendo de que forma que as suas emoções estão diretamente ligadas à sua vontade de comer, sua vontade de comer. Olha só, eu não falei fome, né? Eu falei vontade de comer. E aí começa tudo daí. De que é vontade de comer? O que é fome? O que é saciedade? E o que é vontade de comer, né? Sistema límbico. É aonde? O que é? É a porção do nosso cérebro, né? Que está diretamente ligada às nossas emoções. E por coincidência ou não, é diretamente aí que a gente sabe que os óleos essenciais vão agir diretamente, sem passar pelas outras porções do nosso cérebro. Ok? Na semana passada eu falei um pouquinho sobre o kit emocional e sobre as emoções e sobre a psicoaromaterapia, e aí eu estou voltando aqui, pegando um pedacinho de lá e trazendo para cá, ok? Fome fisiológica é aquela que você precisa para se manter nutrido, para se manter vivo, né? Então, a gente não come, a gente come para viver ou a gente vive para comer? É aquela frasezinha. Então, a gente come para viver, para se manter vivo, para se manter nutrido, ok? Fome seletiva é quando você come alguma coisa e logo em seguida já sente vontade de comer novamente. Novamente, e aí começam a vir grandes quantidades, parecendo que tudo é motivo para comer. E aqui na nossa cultura brasileira, volto a dizer, tudo é motivo para comer. Tudo. Tem uma festa, é motivo para comer. Vai no velório, é motivo para comer. Tá triste, é motivo para comer. Tá feliz, é motivo para comer. Seu time de futebol ganhou, é motivo para comer. Tudo. A gente envolve comida em tudo, né? Bom, na maioria das vezes, sentindo mais prazer em alimentos, claro, ricos em carboidratos e gorduras. Por quê? Porque eles são mais gostosos mesmo. Eles são mais gostosos. Alguém perguntou alguma coisa? Depois a gente vê, Gisele, beleza? Sobre o e-book, tá? Bom, isso ocorre por quê? Porque o seu cérebro, através do sistema límbico, que é o responsável pelas suas emoções, criou um regime compensatório para camuflar alguma emoção ruim, seja era tristeza, angústia, mágoa, ansiedade,
tá? Então, o que o nosso... A gente é muito, né? A nossa mente mente pra gente. Então, assim, eu tô triste, mas eu preciso de alguma coisa que me recompense, que me dê prazer, que me traga aquela recompensa que eu não recebi. Olha só, gente, que traga aquela recompensa que eu não recebi, né, por algum motivo. A recompensa é o lado bom. Então, assim, fui mal numa prova, né? Vou dar vários exemplos aqui. Fui mal numa prova, discuti com o meu chefe. Eu vou comer, né? Porque eu preciso ser recompensado. Aí a gente geralmente, sexta-feira, o que acontece, gente, na cultura brasileira? Geralmente, na cultura brasileira, o que acontece? Sexta-noite, eu não vou mais trabalhar, eu trabalhei demais durante a semana, eu vou sair para comer. Não é assim que acontece? A gente está intimamente ligado a ter recompensas dentro da nossa nutrição, dentro da nossa alimentação, por tudo de ruim ou por tudo de difícil que aconteceu na nossa semana, né? Quando você cede a essa vontade, você se sente bem logo após comer, só que depois vem aquela avalanche de emoções, a culpa, a ansiedade, a tristeza, aquela sensação de fracasso, né? Vem aquele fracasso. E aí, o que a gente faz? Então é isso, gente. Eu trouxe aqui uma roda, né, para a gente ilustrar isso aqui, tá bom? Então, e também para que a gente consiga fazer, talvez, até um autodiagnóstico. Isso aqui, lógico que não é um nutricionista que vai fazer um diagnóstico, é um psiquiatra que vai fazer o diagnóstico, tá certo? Mas você consegue aqui identificar como é que você tá. Vamos saber, então, como é que é isso? Tá? Você come muito rápido e com frequência, né? Então, assim, vamos lá, ó. Compulsão alimentar, então, existe. Vamos começar daqui, ó. Compulsão alimentar ocasional. É aquela, por exemplo, de toda sexta-feira que você come uma pizza inteira porque você trabalhou a semana inteira. E eu mereço comer uma pizza inteira, né? Obsessão por comida, imagem, aí o que vem? Vem a obsessão por comida, vem a imagem corporal negativa, por quê? Porque você ganha peso, porque você ganha celulite, porque começa a ficar tudo, né? Porque essa fonte de nutrientes não é a melhor fonte de nutrientes, então começa a ganhar reter líquido no corpo, começa a inflamar o corpo e ter celulites, estria, ganhar peso e tudo aquilo. Compulsão para lidar com os problemas, né? E aí vem sentir-se perdedor, por quê? Porque você não conseguiu resolver o problema. Você conseguiu resolver o problema? Não, você não conseguiu. Você só arrumou mais um problema, na verdade, né? Sentir-se mal por ter compulsão, né? Porque daí você começa a sentir assim, gente, eu tenho compulsão, vontade de desistir de tudo. Quando a gente fala de vontade de desistir de tudo, vem o quê? Depressão. E daí você começa todo o ciclo novamente, né? Então vamos lá, olha só. Você come muito rápido com frequência. Você come mais comida do que o normal entre 30 minutos e 2 horas, ou seja, você não dá um bom intervalo de alimentação. Você faz isso mais do que uma vez na semana, frequentemente, várias vezes na semana. Você come mesmo quando não está com fome? Eu vou comer aqui porque eu estou aqui no restaurante, estou aqui na lanchonete, eu vou comer um lanche. Não estou com fome, mas todo mundo está comendo, eu vou comer, né? Você come até estar desconfortavelmente cheio. Então, é aquela sensação de barriga cheia mesmo, plenitude. Estou passando mal, comi demais, né? Certo?
Então, assim, tem essas perguntas, a gente vai se fazer, você vai se fazer, para você conseguir identificar, será que eu estou tendo uma compulsão alimentar? Né? Compulsão alimentar atrapalha a sua vida. Por quê? Por causa de tudo isso. Você se sente como se você tivesse perdido o controle de tudo. Você sente culpa. Você come escondido de quem? De você mesmo? Para esconder a sua compulsão. Você aumenta o risco de desenvolver várias doenças, né? Eu estou falando várias doenças, para não dizer quase todas. Por quê? Porque a gente sabe hoje, gente, que 99% dos desequilíbrios, eu não gosto nem de falar doenças, tá? Estão ligados ao emocional. Isso aqui é provado cientificamente, isso aqui é provado pela neurociência. Semana passada eu falei sobre isso, sobre a psiconeuroimunologia, neurociência, tá? Então, você tem risco de morrer de várias doenças ou ter vários desequilíbrios que vão atrapalhar e muito a sua vida. Por quê? Porque às vezes você fala assim, ah, mas eu não morri disso, né? Não morri porque eu comi uma pizza por semana. Mas você vive bem? Será mesmo que você vive bem? Comendo uma pizza por semana? Uma pizza inteira toda sexta-feira? Bom, desculpa, gente, eu tô meio rouquinha hoje. E, na verdade, o que acontece? Você não está com fome, você está apenas triste, chateado, ou até mesmo passando por um momento difícil, por uma fase difícil na vida, né? E aí você pode sim estar passando por um período de compulsão alimentar. Aqui eu ilustrei o sistema límbico, que ele é separado de todos os outros, né? Então, o olfato é separado de todos os outros sistemas, né? Então, do tato, do paladar, da visão, tá bom? E da audição, o olfato. E é por isso que a aromaterapia funciona e os óleos essenciais funcionam maravilhosamente nesse caso aqui, ok? O que a gente vai fazer então? Sempre que essa fome chegar, esteja em estado de presença, né? Porque a gente tem que saber identificar o que a gente está sentindo. Isso é muito importante, o autoconhecimento, a autopercepção, e eu vou dizer até a autorresponsabilidade vão te ajudar muito nesse momento aqui de compulsão alimentar, ok? Certo? Então, esteja em estado de presença, esteja no aqui e agora, para identificar quais gatilhos emocionais que estão te levando para esse caminho. Sinta a emoção do que está te levando a comer. Gente, opa, peraí, o que aconteceu hoje mesmo? Ah, aconteceu que eu discuti com a minha mãe. Ela não estava legal e eu acabei discutindo com ela, eu fiquei mal com isso. Que tipo de emoção você está tendo aqui? Você está tendo tristeza. Então, você está comendo por quê? Porque você está triste, né? Isso vai fazer com que você aprenda a lidar com as suas emoções de forma mais racional, né? Porque quando a gente vai no automático, a gente liga o nosso cérebro irracional. Irracional. E aqui você vai falar, opa, peraí, existe um gatilho, existe alguma coisa que está me levando a comer. Tá? E calma também, né? Porque você vai parar e pensar. Respira, conta até 10, para e pensa, né? Para que dessa forma as suas emoções não dominem você, fazendo você se sentir triste e incapaz de alcançar os seus objetivos. Caso você não consiga identificar o gatilho, a causa da fome emocional, que a gente chama, procure ajuda, claro, de profissionais que podem te auxiliar no caminho para dentro. Onde que é o caminho? É para fora? É para saber quem que está fazendo você? Não, é você mesmo. Ok, gente. Segundo,
Entenda como que você pode driblar o seu cérebro e controlar a sua fome. Então, a gente já colocou aqui uma série de conceitos e de questões para vocês, né? A gente já deu vários norte, a gente já deu várias orientações. E agora a gente vai controlar a nossa fome. Nós temos a tendência de acreditar que estamos no comando do cérebro o tempo todo, que nós somos seres racionais e que temos o poder de comandar todas as nossas decisões. Isso que é uma grande ilusão, a gente não controla nada, é a nossa mente que nos controla. Somos guiados por milhares de conexões feitas pelo nosso cérebro todos os dias e que fazem agir por hábitos antigos, por exemplo. Então, porque o cérebro, gente, como o meu filho diz, o cérebro quer só o que é totoso. Ele só quer ficar no totoso. Ele só quer conforto. Ele só quer o que é gostoso. Ele não quer pensar, entendeu? No que realmente está acontecendo. Por quê? Porque ele é preguiçoso e ele não quer te tirar da zona de conforto, porque isso faz você gastar mais energia, né? Isso faz com que você tenha mais dificuldade de mudar os seus hábitos alimentares, os seus hábitos de vida em geral, não só os alimentares, né? A notícia boa é que você consegue fazer isso estimulando o seu cérebro a criar novas conexões. Como começar, né? Começa aos poucos mudando hábitos de vida antigos que não te fazem bem. Claro, gente, claro. Pensa diferente que você vai encontrar a resposta, né? Só que o nosso cérebro, o que ele quer? Ele quer o totoso, ele quer o confortável, ele não quer mudar. É por isso que é tão difícil mudar hábitos, tá? Forneça pensamentos positivos ao seu cérebro para que ele reforce o seu bem-estar através de cada novo hábito que você incorporar. Só que não adianta mudar tudo de uma vez, porque daí o que ele vai fazer? Ele vai bugar, ele vai falar, não, tá tudo muito horrível, não quero nada tão horrível assim, eu vou vou voltar para o antigo hábito, ok? Entenderam? Então mude uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Então, numa semana, você vai parar de comer a pizza à noite. Na outra semana, na outra sexta, você vai parar, você não vai comer a pizza na sexta, né? Estou falando aqui, dando exemplos, tá bom? Você não vai se empanturrar na sexta-feira, né? E com o tempo, e aí você vai se parabenizando, você vai jogando pensamentos positivos para ele. Uau, eu tomei um suco verde ao invés de comer uma pizza. Na próxima semana, uau, eu consegui tomar um chá com torrada ao invés de comer uma pizza. Uau, eu consegui tomar uma sopa. E a gente vai mudando e a gente vai conseguindo isso gradativamente. Segunda coisa bem legal é planeje as suas refeições. O que é planejar, gente? Porque na hora que a gente está com fome, o que acontece? Abre a geladeira e só tem coisa gostosa lá, né? Você vai pegar a cenoura e o alface, lavar, cortar, temperar, ou você vai pegar o bolo de chocolate que está bem lá na sua cara? Prontinho, lindo, maravilhoso, com calda, assim. O que você vai... Olha, você tá com fome, o que você vai fazer? Vai comer. Você vai querer o bolo de chocolate, né? Então, se você planejar, então, olha, de manhã eu vou tomar o meu café da manhã, você já compra lá, já faz a comprinha da feira, né? Faz a feirinha lá, já deixa tudo separadinho, as suas refeições do dia ou até da semana, e isso aí vai ajudar demais. Dá trabalho? Dá trabalho, mas dá resultado, tá? Tenha um bom relacionamento com a comida. Gente, por quê? De novo, porque o cérebro só quer o que é totoso. Ele não quer o ruim. Ele não quer o ruim. Então, você não vai cortar tudo que você gosta de uma vez.
Senão ele vai falar assim, eu só vou comer cenoura, cenoura, cenoura. Seu cérebro vai falar assim, ai, não, cenoura não. De novo não, vamos comer o bolo de chocolate, né? Exposição aos alimentos. Evite, claro, também isso é importante. Evite deixar alimentos que não te fazem bem próximos ou visíveis ao seu redor. Então, assim, ó, você tá lá comendo a salada, vamos supor, você tá lá comendo a salada, mas você sabe que lá no armário, na despensa, tem um Oreo, tem uma bolacha recheada. Cara, você vai comer a salada ali. Não, eu tô comendo a salada, tô comendo salada. Tô comendo. Mas pensando que tem a bolacha recheada lá no armário. O que vai acontecer daqui a pouco tempo? Você vai lá comer a bolacha recheada, né? Então, assim, evite a exposição aos alimentos. Legal. Falamos aqui, então, de hábitos de alimentação que podem te ajudar e muito a melhorar sua compulsão. E agora a gente vai falar das atividades. A gente vai falar, né? Atividades que vão te ajudar nesse processo, tá? A atividade física, gente, como não colocar ela aqui? Você sabia que o exercício físico impacta diretamente nas suas emoções? Por quê, gente? Porque quando a gente faz exercícios físicos regulares, eles vão agir na produção de endorfinas, hormônios do prazer, da felicidade e do bem-estar, tá? Ele pode ajudar tanto no processo depressivo, quanto na questão da ansiedade, na compulsão. Por quê? Exatamente por isso. Porque o seu corpo está liberando endorfinas durante e depois do exercício. Os benefícios são só positivos. Só tem coisa boa ao fazer atividade física. Sensação de felicidade, relaxamento, diminuição do estresse, melhora do sono, tudo isso. Comece pela escolha da atividade que vai te agradar para iniciar. Gente, vou falar por mim. Falo por mim. Odeio ir na academia. Odeio. Não vou fazer academia se for só por conta disso. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu gosto. Vou fazer dança. Não vou fazer musculação, treinar crossfit. Não, pelo amor de Deus. Eu vou fazer dança porque eu gosto de dançar. E é uma atividade física? Sim. É um exercício físico? Sim. Se for bem orientado, é tão importante, tão maravilhoso quanto um crossfit, ok? Você vai perceber que a sua autoestima e sua autoimagem estão melhorando cada dia mais, que vai impactar diretamente no seu psique, na sua psique, no seu emocional. Claro, isso aqui eu sou muito fã e adepta da meditação, né? Mas aí quando a gente está falando de meditação, eu não estou falando de ficar lá parado meia hora e tentando não pensar em nada. Eu estou falando de você tem um tempo que é só para você. Você consegue tirar um tempinho que seja do teu dia? Por mais que eu seja líder da Doterra, estou em casa com filhos, não tenho faxineira todo dia, eu consigo, então você também consegue. Né? Então, assim, depois que eu levo as crianças para a escola, entre 1 e 1h30 da tarde, é o meu tempinho, é só meu. Nem que seja 20 minutos, mas eu tenho 20 a 30 minutos para fazer isso aqui, para ter um tempo que é só meu. E isso é muito, 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 muito importante. Porque você vai se dedicar dedicar esse tempo a você mesmo, tá? E quando você faz isso, né? Você se descobre, você entra em contato com o que você está sentindo, você se conecta com as suas emoções e você consegue identificar mais facilmente o que está acontecendo com você, né? Então, a prática de meditação te coloca em estado de presença,
Claro que fazer meditação, uma meditação guiada, fazendo técnicas também é ótimo, mas não precisa ser só isso, é um tempo que é só seu. Se você quiser dançar por meia hora, só você sozinho, você faz. Se você quiser ouvir música, se você quiser bordar, enfim, essa é a sua meditação, né? Tem o grande poder de diminuir a ansiedade, interiorizando seus pensamentos com mais atenção e percepção de atitudes erradas que eu acabei de falar, né? Dedique-se a criar esse hábito, né? E a mudança só acontece de dentro para fora. Planejamento, né? Então vamos falar do planejamento. Por quê? Porque a gente falou lá sobre planejar refeições, né? Então eu trouxe algumas coisas, tirei esse pedacinho do planejamento aqui, tá? Agora, como nutricionista, para falar para vocês o que é legal dentro do planejamento das suas refeições, né? Comece a planejar as suas refeições, não espere a fome bater, porque é aquilo que eu acabei de falar. Você vai escolher o bolo de chocolate. Quando você planeja, você tem menos chance de errar nas suas escolhas. Envolva-se com a sua comida de forma leve, porque isso já vai ser uma terapia para você. Isso já vai ser gostoso para você, porque você está cuidando de você, né? Algumas dicas para começar, então. E quem gosta de cozinhar e quem não gosta, enfim, hoje a gente tem 1 milhão de informações na internet, enfim, sobre isso, né? Aprenda novas receitas saudáveis, invente, crie. Você vai ver que a sua criatividade vai começar a fluir, isso vai ser divertido, isso vai ser gostoso. Inclusive, nesse momento aqui, ó, você pode usar óleos essenciais na gastronomia, né? Você pode usar óleos essenciais para fazer coisas gostosas, né? Também. Estabeleça horários, organize a comida no seu dia a dia, os seus horáriozinhos que você tem para comer. Aprecie a comida, coma devagar e abandone de vez o hábito de comer rápido demais. Então, gente, uma coisa que atrapalha demais, muito mesmo, é comer no seu ambiente de trabalho. É terrível, terrível você comer no seu ambiente de trabalho. Eu sei porque eu fiz isso por 18 anos dentro do hospital, né? Então é péssimo, porque você come atendendo o telefone, você come, né? Vendo outras pessoas atendendo. Não, é péssimo, péssimo, tá? Encare a comida com leveza e naturalidade, porque você precisa dela para viver, simplesmente por isso. Elimine as distrações e entenda que faz parte do seu processo focar no seu momento, né? E aí eu coloco aqui uma coisa que eu amo e que eu estudo e que eu sigo, né? Que é a terapia Ayurveda. Quando a gente vai falar de terapia Ayurveda, essas dicas de planejamento aqui, né? Essas dicas de alimentação, que chama Ahara na Ayurveda, são muito, muito importantes para o Ayurveda. Talvez até mais importante do que o próprio alimento, né? Então, você sabe, por exemplo, vou citar um exemplo bem legal para vocês aqui. Por que os indianos comem sentados no chão, né? Em posição ereta, sentados no chão? Por que eles pegam, né? Pegam a comida lá do chão e por que não senta na mesa para comer? Porque isso, quando você leva, quando você se inclina para pegar o alimento e coloca na boca, você só consegue preencher 3/4 do seu estômago e 1/4 fica vazio. Tá? Entenderam como que é? O que isso significa? Isso significa que não tem como você encher muito a barriga, você vai se sentir desconfortável rapidamente. Então, 1/4 do seu estômago, segundo a terapia Ayurveda, precisa ficar vazio para que haja movimentação e a digestão adequada. Fantástico. Tem um monte de outras coisas, né? A eliminar as distrações. Eles comem em silêncio, eles não conversam enquanto eles comem. Na verdade, é uma forma de meditação também, o horário da refeição.
E outra coisa mais maravilhosa ainda que eu acho, e que o Ayurveda segue, é seja grato, fazer uma reverência, né? Criando o hábito de agradecer antes das refeições. Não só o Ayurveda faz isso, outras culturas também fazem, né? Mas de agradecer por aquele alimento estar sendo nutrição para o seu corpo, né? Agradecer por ter a oportunidade de estar se alimentando. Isso é fantástico. Tudo muda quando você muda planejamento das refeições e quando você muda o hábito de comer. 4, aprenda quais são os alimentos que te ajudam a sentir saciedade. E por que que isso acontece? Ah, que legal, você vai aprender a usar os alimentos a seu favor agora. Claro, a gente vai falar de inserir fibras, né, para aumentar a saciedade. A gente vai falar de ter uma quantidade legal, adequada de proteínas, sem exagero, tá certo? Reduzir doces, as bebidas, alimentos ricos em açúcar, a gente já sabe, né? Então, esses alimentos são obesogênicos, esses alimentos não são legais, e a gente vai comer em mínimas quantidades. Usar boas fontes de gordura. Gente, só por isso, ó, boas fontes de gordura, gordura vegetal, extra virgem. São as gorduras que a gente tem que cozinhar, ok? E daí, quando a gente come gordura, a gente não faz aumentar o peso, né? A gente faz melhor absorção de todo o restante, de tudo que a gente ingere, de todos os macro e micronutrientes. Aí eu tô falando disso, vitaminas, minerais, inclusive óleos essenciais, tá? A deficiência desses nutrientes pode afetar o equilíbrio hormonal quando a gente come pouca gordura, menos do que o necessário. Não é para comer também mais do que o necessário. É para ter equilíbrio em tudo isso. E aí, eu trouxe aqui, é claro, tá? O Guia Alimentar da População Brasileira de 2000, esse aqui é o mais novo, acho que é de 2020 ou 2021, não estou me lembrando aqui, tá? Mas é o mais novo. É simples, gente. Então, olha, todas as pessoas podem acessar o Google e baixar o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um material fantástico que vocês podem consultar a qualquer momento, e lá tem todas as orientações nutricionais, todas as orientações relativas à nutrição, ok? À alimentação. Então, lá na base da pirâmide tal que você tem que preferir. Então, a gente está falando de oleaginosas, grãos, carboidratos, peixes, carnes, ok? Frutas, verduras. O que você tem que moderar, lá, ó. Então, as gorduras, mesmo que sejam gorduras vegetais, né? Gorduras boas, tem que ser moderado. O sal, a manteiga, o açúcar. Limitar, né? Tem os alimentos que você tem que comer limitadamente e o que você deve evitar na grande maioria dos dias, tá? Não vou ficar dando aula de nutrição aqui, que eu acho que eu já até falei bastante de nutrição. Então, Guia Alimentar da População Brasileira, se vocês quiserem saber mais detalhes, vale muito a pena consultar, tá? Coloca lá no Google, Guia Alimentar População Brasileira, vai sair direto lá. E o 5, claro, para a gente terminar aqui, fechar com chave de ouro, como e quais óleos essenciais usar para controlar a compulsão alimentar e para te ajudar, claro, nesse processo de emagrecimento e melhorar tudo, toda a sua vida. Não é só a compulsão alimentar, a gente vai melhorar tudo. A gente vai melhorar o humor, o estilo de vida, o sono, tudo, né? Sempre lembrando do compromisso que a doTERRA tem com o cliente de oferecer essa excelência de óleos essenciais, né? Eu não falo nem qualidade, eu falo excelência, né? Através do selo CPTG, que a gente pode ingerir seguramente. Eu estou aqui com o Smart 6, ó. Estão vendo? Estou com ele aqui.
porque a gente vai falar dele também, ele está pingadinho aqui na minha água. Esse protocolo aqui, gente, é básico, que a gente vai passar agora. É básico, eficaz e seguro, tá? É coisa sem mistério, porque a gente pode usar vários óleos essenciais para isso, para ajudar no controle da compulsão, da ansiedade e até da perda de peso, tá certo? Mas a gente vai passar os básicos aqui para vocês. Se vocês conseguirem começar por esses daqui, já vai ser muito legal. Claro, falando dele, que eu acabei de mostrar, Smart Safe, é um mix metabólico, elaborado especialmente para perda de peso, que ajuda a controlar o apetite, a reduzir o desejo de comer doce, então ele equilibra o metabolismo, ajuda bastante na celulite, ajudando na detoxificação do nosso corpo, e ele trabalha em perfeita sinergia para o processo de emagrecimento ser mais eficaz, tá? Junto com ele, claro, sempre, para todo sempre, amém, eu falo lemon, todas as pessoas adultas devem usar lemon, né? Ele é o detox natural, auxilia na retenção de líquidos, na parte emocional ajuda na fadiga mental, eleva o humor, na clareza mental, na autoestima. Gente, então não tem como viver sem lemon, eu falo. Copaíba. Copaíba vai servir para desinflamar esse corpinho, tá? Então, assim, a gente não pode desinflamar se a gente não detoxificar, se a gente não eliminar as toxinas primeiro. Se a gente fizer um conjunto disso aqui, fica muito, muito, muito legal, tá? Então, eu tô falando só da parte física? Não, eu tô falando da parte emocional também, gente. Todos eles aqui vão agir de maneira fantástica no nosso emocional também, tá? Então, Copaíba reduz as inflamações que ocorrem no processo da perda de peso, né? Na parte emocional, ele acalma o sistema nervoso central, ajudando muito, nossa, demais, na redução da ansiedade, né? Por conta do beta-cariofilé. Grapefruit, é por isso que eu coloquei lá no comecinho, porque eu adoro ver aquelas frutas, aqueles grapefruit lindo lá, e a gente vai falar dele aqui, né? Lá, que ele é produzido lá na Grécia. Além de contribuir para o equilíbrio do metabolismo, ele vai inibir a vontade de comer doce, e isso é fato. Quando você usar grapefruit de rotina, você vai ver que isso é nossa, como ele é fantástico, eficaz nisso. Tanto na forma aromática quanto na ingestão, tá? Você pode colocar o grapefruit lá no difusor 4 horas da tarde, aquela hora que começa a dar fome, vontade de comer alguma coisa e ficar beliscando besteira. Aquela hora, fazer uma inalação em concha ou tomar gotinha na água, tá? Então, fantástico. Ele também contribui na redução da celulite, na retenção de líquido, tá? E ele vai promover na parte emocional positividade. Vai fazer você pensar positivo. E é claro, gente, eu não poderia deixar de falar aqui do Motivate, do nosso querido Motivate. O Motivate é fantástico, porque é ele que vai aumentar a crença em você. É ele que vai fazer você acreditar que você pode, tá? Mix de óleos essenciais criados exclusivamente para te motivar e não deixar você desanimar durante o processo, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar as emoções nesse momento, dessa forma, aumentando sua confiança, autoconfiança, liberando a sua criatividade, né? Para você ter os melhores resultados possíveis. Como não? Como não? Então, a gente colocou um protocolo de uso aqui. A gente tem vários protocolos de uso, é isso que eu queria deixar para vocês, tá? A gente tem vários protocolos de uso, inclusive do kitzinho de emagrecimento lá que a gente, na nossa equipe, a gente montou. Então, vamos lá. Logo pela manhã, fazer o uso tópico do Motivate nos pontos de pulsação, fazer a inalação em concha para ativar o máximo de motivação desde a hora que você acorda.
Repetir o uso ao longo do dia, se precisar, de energia extra, de clareza mental, de discernimento, né? Se tiver um difusor, pode difundir no ambiente. Também todo mundo vai aproveitar esses benefícios. Depois do café da manhã, faça ingestão de 2 gotas do lemon na água, no copo de vidro, 2 gotas de Smart 6, 2 gotas de copaíba sublingual. Se for o caso, pode ser na água também. Se necessário, pode colocar as gotinhas numa cápsula vegetal, mas eles todos são gostosos, né? Chame o consultor de bem-estar que está te atendendo para ele te orientar a melhor forma para você. Se for o caso de você não conseguir dessas formas aqui, beleza? 30 minutos antes do jantar, 2 gotas de Smart 6 na água de novo, tá? Após o jantar e antes de dormir, copaíbinha sublingual para baixar legal aquela ansiedade, conseguir ter uma boa noite de sono. Grapefruit, você vai fazer a ingestão, 2 gotinhas no litro de água, você vai pingar e vai tomar durante o dia o grapefruit. Eu acho muito legal isso aqui, essa dica aqui, tá? Beber sempre bastante água para ajudar na eliminação das toxinas. E isso vai aumentar a potência dos óleos essenciais, beleza? Gente, eu vou finalizando aqui essa aula. Eu falei um monte de coisa. Espero ter ajudado vocês com esse entendimento do que é a compulsão, tá? E não são só pessoas obesas que são compulsivas, apesar disso tudo andar muito junto, tá? Então, eu estou agora aberta a perguntas. E a equipe Motivate agradece a sua participação. Vamos para as perguntas do chat. Quem quer começar com apenas o grapefruit pode? Pode, só que não vai ter toda essa eficácia, tá, Valéria? Espera aí. Deixa eu ir lá para cima, desculpa. Vamos lá. Vamos ver. Tá, Gisele, depois a gente te passa o e-book, tá? Para o óleo essencial ajudar no emocional, a pessoa precisa acreditar? Que pergunta ótima, Juliana! Ou seja, para quem não acredita, o óleo essencial ajuda nas emoções? Ajuda, tudo do mesmo jeito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles são compostos químicos, Juliana. Você não precisa acreditar ou deixar de acreditar, você só precisa usar. Você só precisa usar rotineiramente, tá? Claro que tem a forma certa de usar. É por isso que a gente passa protocolos aqui para vocês. Protocolos. Protocolos são as formas de uso. Como e quanto que você tem que usar, tá certo? Não precisa acreditar, porque esses compostos químicos vão agir diretamente lá no nosso sistema límbico, dentro do nosso cérebro. Eu expliquei lá no começo. Adianta? E se eu não acreditar, ele não vai fazer efeito? Vai fazer efeito do mesmo jeito, não muda nada na sua vida, tá? Opa, voltei ali. A Carol explicou. Maravilha, Carol. Isso mesmo, Carol. Mara. Isso aí, Carol. Quem quer começar apenas com grapefruit? Pode, só que ele não vai ter a mesma ação, tá bom, Valéria? Ele não vai fazer o mesmo efeito do que todos esses que a gente colocou aqui, ok? Ele vai te ajudar na vontade de comer doce? Vai, mas é só isso e algumas outras coisas. Mas para perder peso e para realmente ajudar na compulsão alimentar, a gente tem que ter a ajudinha de algum sim, do kitzinho. Onde que eu consigo os protocolos de todos os óleos que você indicou? Aqui na aula, tá, Emanuele? Tá tudo aqui. Pode mandar esse material no grupo do Whats? Que grupo, Kellen? Qual grupo que você tá, Kellen? Se a gente pode mandar? Pode.
Para quem é da equipe Motivate, a gente tem esse material todo no nosso ambiente de treinamento do Notion, tá? E aqui a aula vai ficar gravada no YouTube também. Gisele perguntou para mim, o Smart 6 antes do jantar não pode dar uma agitada? É para dar uma agitada na sua digestão, meu bem. Ele ajuda bastante na digestão, tá? Por isso que a gente prescreve antes do almoço e antes do jantar, tá? E claro que esse jantar não pode ser 9 horas da noite, porque já passou da hora de comer, né? Vamos combinar assim? Vamos combinar que o jantar até 7 horas da noite? Ok? Outra coisa, os óleos que tomados continuamente podem parar com o efeito? De forma alguma. Quando você toma uma medicação alopática, ela para com o efeito? Exatamente da mesma forma, são compostos químicos, só que esses compostos químicos são naturais, tá? Seria necessário parar por um tempo e depois reiniciar? Não acho necessidade, depende de qual óleo essencial. Por exemplo, se você está fazendo um tratamento para uma infecção com a melaleuca e orégano, por exemplo, você vai tomar por um tempo. Vai fazer uma dose de ataque, como se fosse um antibiótico mesmo, e parar de tomar depois de 7 ou 14 dias, igual um antibiótico. Você entendeu? Tá? Outra coisa, se eu colocar os óleos todos juntos numa cápsula, pode tirar o efeito do outro? De forma nenhuma, tá? Ah, ótimo, tem que ser cedo. Claro, lógico, sim. Tem que jantar cedo. Até porque se a gente jantar tarde, já atrapalha todo o processo de digestão, que vai atrapalhar o sono, que vai atrapalhar todo o restante. Certo? Gente, a gente tem que obedecer ciclos, e isso a terapia Ayurveda coloca como primordial. E é real, tá? Então a gente tem que dormir cedo, jantar cedo, fazer tudo na hora que tem que ser feito. Ok? Gente, mais alguma dúvida? Tudo certo, gente? Eu agradeço muito a participação de vocês. A equipe Motivate agradece demais a participação de todos vocês. Boa noite e fiquem com Deus. Semana que vem a gente se encontra aqui.